que está sendo reservada ao rei Davi. Coincidentemente, no domingo, nós tivemos uma instrução semelhante, quando Paulo, quase no desfecho da sua carta aos Gálatas, deixou claro que tudo que o homem semear, colherá. E Davi é um exemplo bem notório disso. Homem bom, fiel, temente a Deus, segundo o coração de Deus, praticou todas as coisas que agradou ao Senhor, vitorioso em todas as batalhas, homem devoto, sensível, mas um homem que também cometeu o seu pecado. E por conta do pecado, independente da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus, que foi abundantemente derramada sobre ele, mas a consequência do pecado é inevitável. E é claro que a consequência do pecado de Davi foi um pouco, claro que ajudada por parte do seu descuido. Creio que quando nós começamos a olhar o texto mais minuciosamente, nós percebemos que Davi também, além de ter cometido aquele pecado, ele deixava a desejar em alguns aspectos da sua vida pessoal, especialmente o lado familiar. Davi deu muita atenção ao seu reino, deu muita atenção ao seu ministério, deu muita atenção ao trabalho que ele tinha como incumbência fazer para o Senhor, mas descuidou um pouquinho na gestão da sua família. E o cuidado que ele deixou de ter com seus filhos, obviamente também lhe serviu de uma colheita amarga, difícil, porque ele enfrentou a violência dentro do lar. Até que, porque o Senhor havia prometido que todas as consequências que seriam cobradas seriam dentro de casa. Porque fora o Senhor sempre lhe dera vitória em todas as batalhas. Mas teve uma filha violentada por um irmão. Teve um irmão, um filho assassinado por outro. E agora esse filho, que já passou 3 anos fugitivo, foi o que nós vimos nas lições anteriores. 3 anos em Jesus, no terreno da Síria, tentando escapar da perseguição do pai, que naturalmente estava muito furioso por ter matado seu irmão. Depois que foi, de certa forma, minimizado o efeito do ódio do rei, depois de todas as apelações do próprio general Joabe, o garoto foi trazido de volta, mas o rei não quis vê-lo. O rei deixou ele voltar, mas disse, mas fica lá na tua casa, aqui não. O rei fez um perdão mais ou menos como aquele, eu te perdoo, mas não passe na minha frente. O perdão de Deus foi só o seguinte, eu não vou te matar, não vou te perseguir, mas eu não quero conviver com você. E aquilo foi muito pior, porque se tratava não de um homem rei e um súdito qualquer, tratava-se de pai e filho. Foi o que nós vimos semana passada. A diferença entre o rei e um súdito é extrema quando se fala é um pai e um filho. E você pode ser o rei, pode ser o presidente, pode ser o homem que for, mas você, sendo pai, tem que agir como tal. Davi não agiu como pai. Mas Absalão apelou de todas as formas, insistiu com todas as guerras, com todas as artimanhas que teve, provocou a Joabe e resultou no encontro do rei e o seu filho Absalão. Mas como eu disse no finalzinho do texto de semana passada, Absalão chega diante do rei e se prostra. Absalão deixa claro naquele exemplo, eu estou na frente do rei, eu não estou na frente do meu pai. Eu vou prestar minha referência ao rei, não vou prestar minhas honras ao pai. E isso é um outro grave problema. Porque Davi não construiu na pessoa de Absalão um amigo. Ele fez dele um inimigo. E eu posso afirmar para vocês uma coisa. Conforme as atitudes de um pai para filho, e eu estou falando mesmo de pai para filho, uma convivência de pai para filho, dependendo da forma como o pai trata o seu filho e lida com ele, pode fazer dele o seu melhor amigo, mas pode também fazer dele o seu inimigo. Um filho que de alguma forma se sentiu desprezado, que se sentiu escanteado para algum lado,
que não teve, não achou que foi ouvido quando deveria ser ouvido, pode se tornar um adversário. E nós hoje vamos conhecer um pouco mais de Absalão. Absalão era sagaz. E Absalão era vingativo. E há uma característica no vingativo que é assombrosa. Ele não tem pressa. Ele passa 3 anos em Jesus. Ele passa 2 anos em Jerusalém sem ver o pai. E depois ele começa a fazer arquitetar um plano para desestabilizar o pai. E ele passa 4 anos esperando o momento de dar o bote. Nem uma cobra é capaz de tanta coisa. Ele é sagaz e não tem pressa de executar sua vingança. O texto diz que ele foi lá, veio o rei, muito bem, cumprimentou, meu rei, meu súdito, abraçou, beijou, voltou para casa e ele foi então se organizar de outra forma. Preparou para si um cavalo com cavalos, 50 homens para correr adiante dele. E então ele começou a se organizar como uma potência. E ele tinha uma habilidade política. A habilidade política mal intencionada é muito perigosa. Acho que a política pode até ter o seu lado positivo em alguns momentos. Eu que tenho dificuldade de encontrar. É que eu sou meio ruim, eu sou meio míope nesse aspecto. Eu acho poucas vezes encontro. Eu só encontro picaretagem, até na Escritura Sagrada, desse tal político. Olha o que ele fez. Ele esperava as pessoas virem ao encontro do rei. A pessoa vinha ao encontro do rei, como eu já disse nas aulas anteriores, o rei ficava lá no trono, as pessoas vinham com suas demandas, com suas dificuldades, meu rei, meu senhor, aconteceu tal coisa, e o rei fazia o julgamento. Só que de repente o rei passou a não receber tanta gente, porque Absalão barrava essas pessoas no caminho. Para onde vai? Eu estou com uma demanda diante do rei, estou com uma preocupação, vou falar com o rei para ver se ele me ajuda. De onde você é? Teu servo é de tal cidade, de tal tribo e tal. Me conta teu problema aí, quem sabe posso ajudar. E aí de repente ele dizia assim, olha rapaz, tua causa é boa, teu problema é uma coisa muito séria, mas infelizmente, o rei está dando atenção para isso não. O rei não está ligando para essas coisas. Ele não tem quem julgue a tua causa com justiça. A verdade é essa. Infelizmente, quisera eu, oxalá, eu fosse juiz em Israel para poder julgar todas as demandas e fazer justiça. Aí, o sujeito saía de lá. Quem sabe não ganhava uma peça de roupa. Quem sabe não ganhava uma sandália nova. Um pacote de uvas passas, como era muito comum, uma pasta de figo. Quem sabe não tinha assim alguns agrados. E aí se tornava uma pessoa muito... Aliás, era o príncipe. Reverenciado também, quando alguém chegava para ele, que se prostrava, ele não, peraí, de jeito nenhum, pegava, levantava o sujeito pela mão, abraçava, beijava, que é isso meu irmão, fica na tua, tranquilo, você é meu irmão, meu brother. Gente boa esse Absalão, né? Gente fina, educado, carismático, sem contar com detalhe, o cara era bonito. E quando a Bíblia usa a expressão para falar que ele era bonito, diz assim, ele era perfeito, não havia defeito nenhum nele, ele era um homem bonito de chamar a atenção. E diz o texto, não tinha nenhum homem em todo Israel bonito como ele. Cara, bonito, charmoso, educado, cortês. É uma prova tremenda. Todo mundo cai na lábia de um homem desse, e bom de conversa, muito esperto, carismático, fazia todo mundo ficar encantado. Mas ele fazia também com que as pessoas, o texto diz que com essa atitude, ele roubava o coração. Então, escute bem, coração pode ser roubado. É por isso que às vezes eu, como pastor, e sempre estimulo a paixão pelo reino de Deus. Sempre estimulo a paixão pela palavra de Deus, e não a paixão política. A paixão política é desvirtuada. E os homens que se enveredam por paixões políticas, uma hora está de um lado errado. Mas a paixão não dá para ele enxergar isso. Ela é cega. E a decepção de quase 100% das pessoas apaixonadas por essas causas foram das mais frustrantes possíveis. Só quem não se decepciona
é aquele que está definitivamente apaixonado pelo reino de Deus e pelo Senhor dos Senhores. Esse não se decepciona, porque Jesus não decepciona ninguém. Mas olha só, Absalão foi fazendo esse jogo e foi conquistando, e foi roubando o coração, foi persuadindo as pessoas. As pessoas são frágeis, as pessoas são ignorantes. E aqui está uma prova: o sujeito é inteligente, ele tem senso crítico, mas ele foi bem tratado, ele foi abraçado, ele foi beijado, recebeu afagos, então ele naturalmente esqueceu que tinha um rei. O rei para ele agora é o próprio Absalão, porque é o filho do rei, é gente boa, é muito bom, é bacana, é educado e tem atenção para a gente e se preocupa com a gente, coisa que o rei não faz mais. Até porque provavelmente ele ainda dizia assim: o rei não está tendo tempo não, acho que você vai pegar uma fila grande lá, mas dificilmente ele vai te atender. Ele vai chegar lá e vai dizer: hoje não tem jeito, aí você vai jogar para amanhã, para muita gente, você não vai conseguir, melhor você resolver comigo. É fácil roubar o coração dos outros, é fácil roubar. E aqui está um homem de má intenção. E o que acontece? 4 anos nesse jogo, sem o mínimo de pressa. Sujeito maquiavélico. Vai cozinhando devagarinho. De uma hora o rei se torna vulnerável. Eu vou desestabilizar isto. Por graça e sorte, o Senhor botou o rei nessa prova, jogou ele nesse sofrimento para ele arcar com as consequências do seu pecado, mas não retirou a sua mão de misericórdia sobre a sua vida, porque senão ele estaria completamente arruinado. Ninguém venceria um sujeito tão ardiloso como este Absalão. Ele era muito maquiavélico. E aí o que ele fez? Ele chegou o momento de conversar com o pai, ele falou assim: agora eu quero ir a Hebrom. Eu quero fazer um culto a Deus. Ah, meu filho, mas por que em Hebrom? É porque o teu servo fez um voto. O sujeito usa tudo, né? Usa Deus. Você pensa que a política não usa Deus também? Hoje em dia você vê isso o tempo todo. Usa o nome de Deus, usa o servo de Deus, e arruma culto a Deus, e faz tudo em nome de Deus, porque sabe que as pessoas se sensibilizam com Deus. E parece-me que o povo de Deus, pelo fato de estar sempre concentrado em Deus, se torna ingênuo. Por isso que Jesus falou que se tornaria o mercado, massa de manobra, fácil de ser enganado. Teu servo fez um voto. Quando eu estava lá em Jesus, no terreno da Síria, eu voltei: Senhor, se o Senhor me restaurar, me permitir voltar para Jerusalém, eu vou fazer um culto especial ao Senhor. E o pai, mais do que: oh, meu filho, graças a Deus, você está bem, né, convertido. Vá, meu filho, faça o seu culto lá, vá em paz, Deus te abençoe. Mas ele arregimentou homens de todos os lados, excitou os homens: ora, vamos lá para Hebrom, vai ter uma jogada lá, vai ter um negócio lá. Levou 200 homens que nem sabiam da história. Vão entrar no embalo aqui, quando chegar lá na hora que vai tocar as trombetas, e aí você excita o povo, você prepara os sindicalistas aqui, outros ali, outros acolá, e faz a jogada. Quando tocar a trombeta, ele diz: é o rei Absalão, grita todo mundo, e o povo entra. Você sabe que o povo é Maria vai com as outras. Se tem alguém gritando, o povo grita também. O povo é tão Maria vai com as outras, gente. O povo de um modo geral, se tiver 3 pessoas paradas no mesmo lugar, alguém chega lá e encosta atrás deles, pensando que é uma fila. Para onde é essa fila? Para que é essa aqui? A tendência é terrível por fila, né? E vai juntando, e aí você sabe que crucificaram Jesus com essa história. Diga que quer Barrabás e crucifica Jesus. E o povo: mas o que Jesus fez? Não interessa, rapaz, grita. E todo mundo gritou: crucifica, queremos Barrabás solto. É assim que o povo faz. A política, de forma desenfreada e vamos dizer assim, maléfica nesse aspecto. E aí, então, foi isso que fizeram. Ele enviou emissário de todas as tribos, por todas as terras de Israel, e dizendo: quando ouvir o som da trombeta, gritem forte: Absalão é rei em Hebrom. E aí, então foram esses 200 homens convidados, mas eles iam na sua simplicidade, porque nada sabiam.
Mas Absalão mandou vir até o Aitofel. Você pode imaginar quando Davi ouviu que Aitofel estava lá? Aitofel era um sujeito gênio. Era o sábio do trono, do reino. Há uma palavra de Deus que diz sobre Aitofel, uma passagem da Bíblia, que diz que quando o Aitofel falava alguma coisa no conselho, eles tinham em certas feitas, em certas ocasiões, como se o próprio Deus tivesse falado. Então, Absalão tinha tanta influência, e Aitofel era um homem ferido, porque ele era o avô de Batseba, e então Batseba tinha sido vítima daquele pecado de Davi, então ele tinha todas as razões para ter ódio, de Davi. E essas pessoas rancorosas são fáceis de ser enveredadas pela vingança. Vai ser a minha vez, agora o rei me paga o que ele fez. E então chamou Aitofel para estar junto com ele. E aí veio um mensageiro dizendo a Davi, dizendo o seguinte: olha, todo Israel está decididamente seguindo Absalão. Davi está sentindo o peso agora do seu pecado. E ele sabe disso. E quer ver o momento que ele sabe disso? Ele diz: vamos fugir daqui. Chame os homens. Vamos fugir, porque nós não poderemos resistir a Absalão. Porque senão ele vai pegar aqui a espada e vai entrar na cidade e vai matar quem ele vê pela frente. Ele sabe, ele conhece como é o sujeito que vai tomar um trono. Ele não quer saber se é civil, se é guerreiro, se é militar, não. Ele vai entrar e dizer assim: a cidade é nossa. Quem resistir vai morrer. E o rei não quer um confronto com o filho. E não quer expor os inocentes a uma batalha. Então vamos fugir depressa e vamos sair o mais rápido que puder, para que não nos alcance de súbito. Então os homens do rei, fiéis a ele, um grupo fiel, dizendo: vamos com o rei, o que o rei falar nós vamos fazer. E tudo que for determinado. E o rei saiu. E todos da sua casa, com exceção de 10 das suas concubinas, porque isso também está no script aí para a próxima lição. Deixou as 10 concubinas lá e saiu. E tendo pois saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa todos os seus homens, passaram ao pé dele, toda a guarda real, todos os geteus, que eram os homens que eram gentios, que acompanhavam o rei, e tinha muitos deles em Israel, prosélitos, todos os geteus, 600 homens que seguiam de Gate, que eram os guerreiros de Itai, e todos eles passaram. E o rei até quis dispensar o Itai: vai embora, olha, você não tem razão nenhuma para me seguir, não há por que você ficar comigo, você chegou agora e já vai me seguir, nem eu não sei para onde eu vou. Vai embora e pega teus irmãos. E o Itai diz: de jeito nenhum, vamos ficar. Se for para morrer, vamos ficar. E se for para viver, vamos ficar. Então passa com eles. E foi passando todo mundo, e caminho do deserto, chorando. E olha o que o texto diz assim: que todo Israel chorava em alta voz. Para você imaginar, irmão, quando alguém chora em alta voz, é porque está doendo, está machucando. O sofrimento é grande. E eu quero aproveitar para lembrar uma coisa: a consequência do pecado não cai apenas em cima da cabeça do que pecou, cai em cima de todos os que estão com ele, cai em cima de todos aqueles que estão juntos. Se um pai de família peca, a família toda sofre. Acã pecou, mas Israel perdeu a guerra por causa dele. É sempre uma consequência trágica. O povo de Israel inteiro está sofrendo. Jerusalém inteira está gritando em alta voz, está doendo para valer. Eles estão desesperados com este sofrimento. Todo Israel, todas as pessoas, toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto, a pé no chão, cabeça coberta. Isso significa humilhado. Humilhado.
Mas eu estou insistindo sempre numa ideia de que Davi tinha a capacidade de fazer o que a maioria dos homens não dão conta de fazer: reconhecer o pecado. E parece-me que dentro de uma circunstância como essa, reconhecendo que errou, reconhecendo que está na mão de Deus, que Deus vai fazer a sua justiça conforme Ele quer, mas Davi teve a capacidade também de raciocinar. Teve a capacidade de raciocinar. Ele diz assim: agora eu tenho que fugir, porque eu não quero criar uma guerra. Não quero entrar num confronto com meu filho. Não quero expor a cidade de Jerusalém para ser destruída por uma guerra sem necessidade. Não quero expor a minha família e os meus homens de graça. Também não quero combater contra o próprio filho. Então vou fugir. O momento agora é fugir. Não posso ficar aqui. Mas tenho que pensar em alguma maneira de não ficar totalmente sem nada. Alguma maneira tem que ser feita. E ele começou pelo lado bem espiritual. Chamou o sacerdote. Subiu Abiatar, Zadok e todos os levitas que levavam a arca de Deus. Puseram ali a arca de Deus até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então, o que você está entendendo? Os sacerdotes e os levitas estão do lado do rei. Estão do lado de Davi. E Davi então tem todas as possibilidades para pensar assim: pelo menos os homens de Deus estão comigo, nós vamos juntos, vamos orar, vamos vencer, vamos trabalhar de alguma forma. Mas Davi diz: não, sacerdote, torna a levar a arca de Deus à cidade. Volta para lá. Se eu achar graça diante dos olhos do Senhor, e se Ele tiver misericórdia de mim e me deixar voltar, eu vou ver a arca de novo e a sua habitação. Pode ser que Ele tenha misericórdia de mim e faça isso. Ainda tinha uma ponta de esperança. Não no homem, não na força do exército, não na capacidade de enfrentar Absalão com a sua força bélica, mas na misericórdia de Deus. Porque ele sabia que tudo que estava passando era aprovado por Deus. E por isso ele diz assim: se porém ele disser, não tenho prazer em você, então que ele faça o que bem quiser comigo. Não vou fazer nenhuma guerra, não vou enfrentar. Vou deixar Deus trabalhar do jeito que Ele quer. Está vendo como se levanta? Quando você encontrar no final dessa história um Davi reerguido e outra vez na sua postura, como se nada tivesse acontecido, e continuar com a honra de um rei tão nobre quanto foi, e você acompanhar esta sua biografia, e você vai descobrir que Davi só chegou lá na frente, do jeito que chegou, porque aqui ele soube reconhecer o pecado e aceitar a disciplina de Deus. Porque senão não teria acontecido. Esse é o grande problema que a maioria dos homens não conseguem. É dizer assim, que o Senhor faça o que quiser, que eu não vou reagir. Eu vou deixar Deus agir como Ele bem espera agir. Aí disse a Zadok, o sacerdote: volta para lá com Abiatar. Volta para a cidade. Volta com os teus filhos também, Jonatas e Ahimaás. E eu vou me demorar lá pelos vales do deserto, até que vocês me mandem algumas informações. Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca de volta para Deus em Jerusalém. E lá ficaram. E Davi seguiu pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta, caminhava descalço. Todo o povo ia com ele de cabeça coberta e chorando. E era uma multidão grande. Para você ter uma ideia, só do Geteu era 600 homens. Só do povo estrangeiro eram 600. E toda a cidade de Jerusalém, todo o povo que ia com ele, toda a sua casa, humilhado, chorando, implorando que Deus tenha misericórdia de nós. Aqui está um preço alto que ninguém quer pagar. Davi pagou. Ele escolheu pagar. Vou pagar o preço. Arcar com as responsabilidades que o Senhor me permitiu. E agora,
Ele seguiu, e então fizeram saber a Davi a notícia que ele não queria que ninguém jamais gostaria de ouvir. O Aitofel está lá. E o Aitofel, então, pode-se ter certeza de uma coisa. Lá dentro do reino inimigo, tem um sujeito inteligente, tem um sujeito rancoroso, vingativo, que está pronto a cobrar minuciosamente pelo erro do rei. E ele tem uma mente brilhante, inteligente, capaz de orientar o garoto Absalão, também revoltado e vaidoso, e usar esse potencial dessa vaidade dele, usar essa fragilidade dele, usar tudo que ele tem contra o rei. E o rei está dizendo assim: agora mais do que nunca eu desmoronei. Porque enquanto eu estou aqui cercado de bons amigos, eu posso contar com a inteligência dos melhores. Mas eu sei que lá dentro tem um cara inteligentíssimo, que se Absalão tentar fazer alguma coisa que seja fácil de eu desestabilizar ele, o inteligente, o sábio lá vai dizer assim: não é por aí não. O caminho é esse aqui, você quer pegar ele, pega por aqui, pega por ali. E outra coisa, o Aitofel conhecia as vulnerabilidades do rei. Sabia que o rei Davi tinha os seus defeitos, sabia onde pegá-lo na fraqueza. Era uma arma perigosíssima. Se você acha que é um inimigo voraz, é perigoso, imagine um amigo revoltado. É muito mais perigoso, porque ele conhece você. Ele sabe onde você pisa, ele sabe o que você faz, ele sabe o que você pensa. Um homem inteligente como Aitofel sabe até o que Davi pensa. Por isso Davi teve a outra capacidade de fazer. Irmãos, é preciso ter cabeça fria e pés no chão aqui. E é o que Davi está fazendo. Ele não pensou em outra coisa. Ele sabia que contra Aitofel agora ele só tinha uma saída: pedir a Deus. E foi o que ele fez. Pelo que disse Davi: ó Senhor. Foi uma oração. Transforma em loucura o conselho de Aitofel. Faz ele parecer louco. Isso não é impossível. Por quê? Porque para Deus nada é impossível, mas aos olhos humanos também, é muito fácil um sujeito, mesmo sábio, obcecado por uma vingança, fazer uma loucura. Você conhece alguém mais sábio do que Salomão? A Bíblia fala alguma coisa disso? Que Salomão foi o homem mais sábio da terra, que antes dele não teve ninguém igual e depois dele também não teve. Mas Salomão cometeu as piores atrocidades, as loucuras da vida. A Bíblia diz que as mulheres perverteram o seu coração. E ele, que poderia ter concretizado tão perfeitamente e concluído a sua jornada tão bela como quando foi a de Davi, mas ele terminou fracassado, com essa grande frustração, porque mesmo sendo sábio, ele se deixou levar pela emoção. Era um homem da mente inteligentíssima, mas de um coração fraco e fragilizado. E Davi estava numa situação bem complexa. E Aitofel sabia. Vamos imaginar aqui as estratégias de Aitofel. Ele poderia dizer assim: Davi tem um peso na consciência. Davi não vai ter coragem de enfrentar o próprio filho. Davi sabe que é responsável pelo pecado, que ele está colhendo o que plantou. Davi não tem coragem de atacar a Deus e botar a culpa em Deus. Ele vai assumir a sua responsabilidade. Facilmente ele vai se render, porque ele não tem coragem de lutar contra aquilo que ele crê que o próprio Deus está cobrando dele. Davi está derrotado. Não tem nenhuma chance. Se uma pessoa sábia, que tem todas as familiaridades com o rei, conta isso para o seu principal adversário no momento, ele está entregando o seu adversário na mão do rei. Aí Davi, quando faz essa oração,
chega no cimo do monte, no lugar onde ele costuma adorar. E deixa eu dizer, por que será que Davi foi para lá? No cimo do monte, no lugar onde ele costuma, o que será que ele foi fazer lá? Dá para você entender? Um momento é de dor, um momento é de prova, um momento é de guerra, mas Davi encontrou um espaçozinho para adorar. Na lição passada nós vimos um episódio interessante. Ele passou 7 dias orando para que Deus lhe desse vitória na vida de seu filho. E o Senhor deu uma resposta negativa e disse, ele está morto, não tem jeito, não vou atender a tua oração. Mas ele entrou no santuário e adorou a Deus. Eu tenho que aprender, nós temos que aprender a adorar a Deus, mesmo quando Ele nos diz não. E essa é uma lição que nós estamos. Aí ele chega lá em cima do monte para adorar, e ele encontra o Hussai. O arquita diz, está aí, um jeitinho bacana. O garoto era um outro gênio, um outro sábio. Mas ele vem de vestes rasgadas e terra sobre a cabeça, demonstrando toda a fidelidade ao rei. Dizendo, estou contigo e vou contigo para onde for, e estou do teu lado para te ajudar no que for preciso. E o rei ainda tem raciocínio. Claro que com a ajuda de Deus e com as suas orações. Você ora e Deus lhe dá a luz. Aí Davi diz para ele, se você for comigo, você vai ser pesado a mim. Eu preciso que você fique. Não, mas eu não vou ficar, eu sou fiel ao rei. Não, é por a sua fidelidade mesmo que você vai ficar. Você vai lá no rei, no Absalão, pretenso rei, e diga para ele, assim como eu fui com teu pai, eu vou ser contigo. Fui fiel ao teu pai, vou ser fiel a ti, porque eu estou do lado do trono, eu fui constituído para servir ao rei, eu quero ficar aqui e vou te ajudar. E aí então você vai tentar absorver e entender toda a artimanha, todo o projeto de Absalão contra mim. Lá você tem 2 sacerdotes, o Zadok e o Abiatar. Lá você tem os 2 filhos dele, o Jonatas e o Ahimaaz. Você compartilha com eles o que você escutar e faz um jeito deles trazerem a informação para mim. E olha, usa essa cabeça, usa essa inteligência, usa esse dom que Deus te deu para dissuadir, para desfacelar, para desmantelar o conselho de Aitofel. O garoto tem uma grande missão. Eu chamo garoto, claro, não era um garoto, um homem, mas perto de Aitofel era uma criança. Porque Aitofel era o top de linha. Mas o rapaz ficou ali, ele também alcançaria credibilidade. Fica lá. E é claro, você vai, nós vamos orar para Deus abrir a porta, a oportunidade, e vai te dar sabedoria, e você vai conseguir de alguma forma tirar da cabeça dele todo o conselho. E Uzai era amigo de Davi. E veio para a cidade, a Absalão, e fez como Davi lhe disse, para conseguir mudar essa história. E aí, então, quando nós chegarmos nos capítulos posteriores, nós vamos entender o que Deus pode fazer quando um homem aceita a sua disciplina. Quando um homem é capaz de se humilhar e reconhecer o seu erro. Quando um homem está disposto a dizer, Senhor, faz o que o Senhor quiser comigo, que eu mereço. E mesmo que o Senhor me mate, eu faça o que quiser, eu vou continuar sendo devoto, reverente, temendo a Ti e Te adorando. Porque eu reconheço que se existe um erro, é na minha vida, não na Tua. Por isso, o Senhor vai dar uma nova estratégia. E vai arrancar Davi desse calabouço. E devolver vitoriosamente
Então, há uma lição que eu disse na semana atrasada, eu acho, que nós cantamos uma canção dizendo: eu canto como Davi, eu oro como Davi, eu pulo como Davi, eu danço como Davi. Mas nós precisamos aprender a nos humilhar como Davi, a chorar como Davi, a se arrepender como Davi e confiar em Deus como Davi confiou. E Davi está nos dando outra lição de vida agora. Ele nos ensinou como derrotar um gigante, não foi? Nos ensinou como reinar e dirigir uma nação. Nos ensinou como vencer adversários mais fortes do que ele e conquistar tudo que estava ao redor. Mas agora ele está nos ensinando a ser um homem capaz de se levantar, mesmo depois de caído. Que o Senhor nos abençoe e nos faça crescer com estas lições para a glória do seu nome. E até a próxima aula. Amém?